Eu sei que vocês estavam esperando outra pessoa, né? Mas sobrou eu mesmo. Bom, hoje nossa última quarta do ano, né? E estava escalado, né? Eu tinha escalado o pastor Arruda para estar trazendo a palavra e ele teve que fazer uma viagem. Aí eu entendi que era para eu estar ministrando sobre vocês. E eu fiquei perguntando ao Senhor, né, qual seria a palavra, porque normalmente quando você já fica escalado com uma certa antecedência, você tem tempo, né, de orar, jejuar, né? E eu fiquei de ontem para hoje me perguntando, né? Eu falei, Deus, o que eu vou falar, né? Porque é o último culto, praticamente, né? O culto da virada, por mais que seja do último dia do ano, todos nós já celebramos ele pensando em 2024. Então nós consideramos ele o primeiro culto, né? Basicamente. Então, Senhor, qual então seria a última mensagem de 2023, né? E Deus, ele não não era o que eu esperava, digamos assim, né? O que ele colocou no nosso coração. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você, né? Que árvore é você? Que tipo de árvore é você? Você fala, como assim, bispo? Eu não sou árvore, não. Pois é, nós vamos dar uma passeada nas Escrituras e você vai perceber o Senhor falando sobre o ser humano, né? Deus ele usa uma linguagem, nós vamos abordar aqui algo chamado projeção profética, que é quando Deus escolhe determinadas figuras de linguagem para expressar algumas coisas. Quando você vê o texto de Ezequiel, quando ele fala com o rei de Tiro, e ele fala de uma maneira, eu falei isso para vocês lá naquela pregação do diabo, onde Deus ele está falando com a figura de Satanás, mas profetizando através da vida do rei de Tiro. Então isso é uma projeção profética, tá? Então a árvore ela se torna uma projeção profética do ser humano. Diz assim Mateus 7, 15 e 21. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Esse é um texto que causa muita ojeriza nos crentes, né? Será que nós estamos incluídos nesse texto? Tem um pastor, acho que é John Bevere o nome dele, tem muitos livros dele escritos, acho que é esse o nome dele. E ele vai relatar num vídeo algo que uma visão que ele teve. Ele se viu nos céus e no portão, é como se tivesse um portão celestial e uma multidão de pessoas no portão, e o Senhor Jesus aparece nesse portão. E as pessoas começam a adorá-lo, começam a declarar louvor ao nome dele. E ele fala algo a essas pessoas: quem são vocês? Eu não conheço vocês. E ele falou: Senhor, que visão é essa? Ele falou: assim será naquele dia. Muitos que estão buscando, muitos que aparentemente estão buscando ou servindo, vão se surpreender. Por quê? Muitos estão preocupados com a aparência, mas se esquece da essência. Então, hoje é uma palavra de reflexão
para esses últimos dias de 2023 que podem nortear todo o seu 2024. Nosso Deus usa essa linguagem que nós chamamos de projeção profética, né? E o homem acaba recebendo essa alcunha de árvore. Quem não conhece o Salmo 1? Todos aqui conhecem o Salmo 1. O que diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto... Gente, eu vou pedir total atenção, por gentileza, tá? Tá, não, tudo bem. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. O que quer dizer isso? Deus está dizendo, toda aquela pessoa que não pratica coisas ruins segundo a palavra de Deus, mas tem o prazer no Senhor, é como uma árvore. Então a tipologia da árvore, ela está impregnada na palavra de Deus. Diz o texto de Daniel, aqui nós temos a visão de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele dorme e ele vai ter um sonho. E esse sonho vai falar muito do que Deus vai fazer com ele. Daniel 4, 10, 15 diz assim: Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cujo a altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. E estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: Derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais da terra. Baseado nessa visão, o rei mandou chamar todos os sábios do reino e falou: interpretem. Nisso, ele chamou Daniel. E Daniel, aqui continuando ainda um pouco da visão, falando, seja mudado o seu coração para que não seja mais o coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa é a sentença por decreto dos vigias, e essa ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. E aí vem Daniel e traz a interpretação. És tu, ó rei, que cresceste, e tu que fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então aquela árvore que Nabucodonosor sonhou era ele mesmo, diante do domínio que ele tinha no planeta. Por isso que ele era uma árvore grande e ele alimentava todos. Mas eu não sei se você vai refletir sobre isso, como chama a atenção esse texto aqui, do 17. Esta sentença é por decreto dos vigias, e essa ordem por mandado dos santos. Não sei se vocês estão reparando. São os principados. Então está dizendo o seguinte, com autorização de Deus, quem determinou que Nabucodonosor ficasse 7 anos como um animal? A Bíblia fala que pessoas loucas
se colocavam no caminho do Senhor Jesus. E ele dizia, né? Espírito mudo, espírito louco. Aí a pessoa ficava sã. Então existem muitas coisas dos nossos dias que são inimigos. Você chega no médico, ele te dá um diagnóstico e você crê no diagnóstico dele. Não é assim que funciona? Aí você faz o exame, nem está daquele jeito que ele falou. Aí você crê exatamente no que ele falou. Depois daquele dia, pipoca todos os problemas. Não é assim que funciona? Por quê? Porque só existe uma verdade. A verdade que Deus disse. Qual é a verdade que ele disse? Que na cruz foi cravado toda a dívida, todo o pecado, toda a doença, tudo foi colocado lá. Por que quem tem dificuldade de viver com isso? Por quê? Você entende? Então são reflexões que nós temos que trazer. Depois você medita nisso aqui, pesquise sobre isso. E então Daniel está dizendo, essa árvore que você viu é você mesmo. Mas aí vem Daniel e dá um conselho para o rei Nabucodonosor. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a sua tranquilidade. Então ele era uma árvore que vivia do jeito que ele queria, mas chegou uma hora que veio a sentença e veio o conselho. Cuidado com sua vida, cuidado como você administra as coisas, cuidado como você tem vivido. Por quê? Porque a sentença, o decreto dos santos, eles podem chegar até você. Imagina algo que o inimigo determinou para a sua vida acontecer. Deus permitir que algo de ruim aconteça com você, porque você não se preocupou, você não andou em justiça, você não ajudou quem você podia. Sim, então assim, nós temos que ficar atentos, porque isso pode acontecer comigo e com você. Ou você nunca conheceu um crente que estava bem, super bem, foi abatido e nunca mais se levantou? Você não conhece alguém assim? A poda pode chegar. Você está pronto? Às vezes Deus só dá aquela sacudida, não tem? Para tirar aquela folhinha verde, aquela folhinha que já está seca, né? Para um fruto ou outro cair. É normal isso. Mas podar. Quando você delibera podar árvore, por exemplo, aqui nós tínhamos o costume de colocar árvores na nossa calçada, não era? Você foi lá e mandou cortar. Por que você mandou cortar essa árvore? Porque ela já não tinha mais benefício para você. Já não dava mais sombra, dava muita sujeira, as raízes estavam entrando dentro da casa, não é? Aí você falou, ó, eu preciso podar essa árvore. Ela é boa, mas eu preciso podar. Mas tem árvore que você fala, não consigo, ela me dá uma sombra tão boa, ela me dá um fruto tão bom, eu vou aceitar o prejuízo que ela me dá porque ela é muito boa. É assim que é muitos crentes. Tem crente que dá tanto prejuízo para Deus, Deus fala, agora eu vou podar. Mas tem outros que Deus fala, eu vou aguentar a mão um pouquinho, porque ele dá um fruto bom de vez em quando. De vez em quando ele dá uma sombra boa, de vez em quando ele faz algo bom. Então nós temos que aprender a viver uma vida de justiça, segundo a palavra de Deus. Que tipo de árvore nós somos? Quais os nossos frutos? Para que nós servimos? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto conhece a árvore, raça de víboras. Eu só quero lembrar que quem está falando isso é Jesus, tá? Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que
Toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por suas palavras será justificado e por suas palavras será condenado. Mateus 12, 33, 37. Esse é o segredo daquela parábola dos talentos. Esse é o grande segredo, por quê? Porque o que pegou um talento, ele falou bem assim, ó: sabias que era um homem duro. Sabias que ceifa aonde não semeaste, né? Ele falou, aí ele virou e falou bem assim: mau servo, pelas suas palavras eu vou te julgar. Ou seja, ele tinha uma visão errada do Senhor dele, por isso ele não rendeu. Então ele falou: agora eu vou te julgar, só porque você pensa isso de mim, eu vou te julgar desse jeito. Os que recebeu 5, conhecia bem, trabalhou. O que recebeu 2, conhecia, trabalhou. Mas o que recebeu 1, ele tinha, falou: me deu só 1, só me confiou pouca coisa, eu vou deixar, ele é uma pessoa difícil. Não é assim? Então, às vezes, o nosso conhecimento errôneo de Deus faz com que a gente não viva coisas e ainda a gente vai ter sérios problemas. Quantas coisas você disse aí, ó, Deus não se agrada disso, mas você não consegue provar na palavra? Porque você acha. Eu acho que Deus não se agrada disso. Mas baseado em que você fala que Deus não se agrada? Qual é o parâmetro que você tem para você chegar para uma pessoa e falar pode e não pode? Qual é o parâmetro? Fulano falou? O Silas Malafaia falou. Fulano falou. Esse é o nosso parâmetro? Nós já temos um parâmetro. Você encontrou isso lá na Bíblia? Não, não encontrei. Então por que você está defendendo como se fosse Deus? Você está dizendo, por suas palavras você será ou justificado ou condenado. Cuidado em dizer coisas que Deus não disse. Vamos voltar ao Éden e perceber que tipo de árvores Deus criou. Olha que interessante, Gênesis 2, 4, 9. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia que o Senhor Deus fez os céus, a terra e os céus. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As 4 espécies de árvores que Deus colocou no jardim. Então isso mostra o quê? Como será que Deus nos vê? Árvore agradável à vista tem aparência, mas não tem conteúdo, é raso. Você nunca conheceu uma pessoa? A gente tem até uma música famosa, né? Eu não sei se você vai se ofender, Lilian. Não é para você se ofender. Eu só estou lembrando da música, do negócio, tá? Não, as irmãs aí do fundo também, né? Lembra da música Canção Loira Burra? A gente não falava aqui toda, porque presumia-se que a loira sempre é uma mulher bonita, não é? Então eles falam, bom, se a mulher é bonita, automaticamente ela não tem inteligência, não é isso? É mais ou menos isso, aparência. Você olha para aquela pessoa, ela tem uma aparência, parece que ela é santa, parece que ela é reta, parece. Mas aí você senta para conversar com ela, você não extrai muitas coisas dela. Paulo vai falar isso, sabe de quem? Ele vai falar isso dos apóstolos. O apóstolo Paulo vai falar isso dos apóstolos. Ele vai falar assim, estive com Pedro, estive com os irmãos, estive com todos que foram antes de mim. Nenhum deles me acrescentou nada. Paulo vai falar isso. Para Paulo, eles tinham aparência. Mas para muitos irmãos, eles tinham conteúdo. Então nós temos que ver assim, que tipo de árvore é? Você é uma árvore bonita? Você tem uma aparência?
As pessoas às vezes elogiam você, mas qual o seu conteúdo? O que você tem para entregar? Você conhece Deus? Você tem profundidade em Deus? Você busca as coisas de Deus? Árvore boa para comida. Aqui já são aquelas pessoas que frutificam. Mas aí eu chamo a atenção para algo. Esse fruto, ele pode ser para Deus, para os homens, para Deus e os homens. Como assim, bispo? Você pode ser uma pessoa que produz para Deus, mas não consegue entregar para o ser humano. E você pode ser uma pessoa que produz para o ser humano e não consegue entregar para Deus. E você pode ser a fantástica pessoa que entrega para Deus e para o homem. Qual desses você se encaixa? Há frutos em você? Nós conseguimos ver frutos em você? Você é uma árvore que frutifica? Árvore da vida. É uma árvore que as suas folhas trazem vida, trazem cura, né? O seu fruto da vida. Então, a árvore da vida, tipificando as pessoas, é o quê? É aquela pessoa que frutifica em Deus, gera vida em outras pessoas com o seu serviço e testemunho. Você é um tipo de árvore da vida? As pessoas que encostarem em você vão prosperar? As pessoas que encostarem em você, elas vão sair da vida morta e vão começar a ter vida em Deus? Ou as pessoas que vão encostar em você vai pegar uma sombrinha só para pegar um fôlego e dar mais uma andada? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo, a mensagem que eu estou querendo trazer para vocês. Mas todos nós precisamos frutificar em Deus. Nós precisamos andar em Deus. E esse aqui, para mim, é um dos mais terríveis, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos o que aconteceu com o homem quando comeu dessa árvore. O que quer dizer? Você já conhece aquela pessoa que uma hora ela faz uma coisa boa, mas ela pisa na bola feia? Aí você, quando ela vem, se aproxima, fala, eu quero te ajudar. Você fala, e agora, eu aceito ou não aceito? Porque uma vez que eu aceitei, deu ruim. Deu muito ruim. Aí você aceita, começa bem, de repente descamba tudo de novo. Aí você fala, misericórdia, o que eu vou fazer? É um tipo de árvore, são um tipo de pessoas. Ela está até com uma boa intenção. Eu vou falar algo que eu não sei se você vai concordar comigo, mas Jesus Cristo, ele falou bem assim, ó, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, Jesus declarou, todo ser humano é ruim. Aí vem a pessoa e fala bem assim, ó, mas eu não faço nada de errado. Eu sou uma pessoa boa. Não. Todo ser humano é ruim. Qual que é o ser humano que começou a melhorar? O que se arrependeu e entregou para Cristo. Porque ele recebeu a vida do Espírito. Então ele começou um processo de santificação. Mas ele ainda está sujeito à carne e à sua alma não trabalhada. Então nós temos que tomar cuidado. Nós somos esse tipo de pessoa, uma hora faz bem, outra hora faz mal. Essas pessoas aqui que são tipo árvores do conhecimento do bem e do mal, são mais utilizados como instrumento de justiça do que de graça. Deus às vezes coloca essas pessoas na nossa vida só para a gente criar prumo. Só para a gente aprender a não ser bobo. Só para a gente, sabe? Como que você aprende a não errar? É tomando um baita de um tombo. Às vezes tomando um calote. Às vezes levando uma difamação. Às vezes Deus permite que a gente passe essas coisas. Por quê? Porque a gente precisa aprender a frutificar em Deus. O texto de Tiago 3, 6, 12 diz assim, ó, a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca
procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Você reparou que ele usou exemplo de árvores para falar um fruto? Não é Provérbios 18 que fala isso? O poder da vida e da morte está nos seus lábios, e quem ama comerá o seu fruto. Então nós sabemos muita coisa da árvore pela boca. Como que eu sei que tipo de árvore é essa? Observando como ela fala. Qual que é a conduta que ela tem? Como ela se porta? Então tudo isso nós temos que pensar. O Senhor Jesus fala bem assim, nos mesmos dois textos, Mateus 3,8 e Lucas 3,8-9. Produzi, pois, frutos dignos. Não, aqui quem está falando é João Batista. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que significa? Você se arrependeu? Entregou sua vida para o Senhor Jesus? A sua vida tem que demonstrar isso. Não adianta você vir no culto de quarta, de domingo, estender as mãos e dizer que adora a Deus. Mas se durante a semana a sua conduta não é essa. As coisas que você faz, as coisas que você fala não estão de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta. Não adianta. Jesus deixou claro, você vai conhecer a árvore pelo fruto. Que fruto essa pessoa dá? O que ela produz? Entenda, você pode não se dar bem com o meu temperamento. Isso não quer dizer que eu sou uma árvore má. Porque Deus fez uma diversidade. Então existem pessoas que são calmas, né? São os 4 comportamentos, né? Colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico, né? Esse, né? São os 4 comportamentos. E para eu aprender a lidar com você, eu tenho que estudar esses comportamentos. Então tem pessoas que não é que ela é parada na vida, ela tem um padrão, um comportamento, Deus fez ela assim. É assim que ela é. Então como que eu vou julgar uma pessoa dessa forma? Eu vou ter que aprender a lidar com ela. Eu lembro, se eu não me engano, a evangelista Marisa falando que ela aprendeu a lidar com cada irmã. Então, convivendo com cada irmã, ela falou assim, essa aqui é calminha, essa aqui é estressadinha, essa aqui é apressadinha, essa aqui é parada demais, né? Então, ela foi o quê? Detectando comportamentos pela convivência. E a melhor maneira de você descobrir uma árvore é convivendo com ela. Então, é convivendo comigo que vocês vão saber se eu sou de Deus ou se eu não sou. É a gente estando junto. Se nós não estivermos juntos, é muito fácil. Vi alguém que é muito amigo meu, vai me defender. Ele vai me defender na frente de todos vocês e lá no quartinho ele vai me pegar. Por que você fez isso? Por que você falou isso? Eu tive que mentir, eu tive que não sei o quê. Não é assim que muitos amigos são? Mas na hora vira um leão, não é assim? Não, tá aqui, é meu amigo, fez errado, mas eu estou defendendo. Mas agora, e os estranhos? Pode ter roubado a casa, tudo, vai falar, não, meu filho não fez isso, nunca, e vai brigar, vai rolar com a polícia, né? É desse jeito. Então é na convivência que a gente aprende. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já está posto, olha o que ele está falando. E já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso é um profeta. Segundo a palavra de Deus, o maior dos profetas falando isso. Quando a árvore, se ela não for boa, se ela não der fruto, Deus vai cortar e vai tacar no fogo.
Deus não tem problema com isso, tá? João 15, 3:8, o Senhor Jesus falando assim, ó. Olha que lindo isso. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus fala o seguinte: quando você recebe a palavra de Jesus e quando você aceita a verdade que Jesus estabelece, ela serve como uma poda em você. Lembre-se que a palavra de Deus ela é como uma espada afiada. Então, quando a palavra vem, quando Deus te confronta, num primeiro momento você vai ficar triste ou chateado, ou sem graça. Mas quando você recebe o confronto dele e não rebate o confronto dele, digamos assim, quando você recebe, então essa palavra começa a te limpar. Vai tirando. Você deixa de fazer coisas, porque foi quem falou com você? Deus. Então, quando você recebeu a direção de Deus, então Deus começou a te podar. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como nós seremos discípulos de Jesus? Se dermos fruto. Todo mundo fala que é discípulo, mas cadê o fruto? Cadê o resultado? Não, bispo, eu tenho que ser pastor, tenho que ser pastora, tenho que ser bispo, tenho que ser apóstolo. Ih, meu irmão, esquece isso aí. Larga a mão disso. Vá e se coloque à disposição do Senhor. Às vezes, você não tem habilidade de ir de lugar em lugar dando folhetinho, como o pessoal do evangelismo faz com muita excelência. Mas você já pode começar a orar por alguém. Você já pode começar a jejuar. Você pode ver se tem alguém, vamos supor, você congrega aqui na IBCC. Tem algum lugar que eu posso servir, que eu posso ser útil? Tem algo que eu posso fazer? Não, entendi que Deus não me quer na IBCC, mas eu vou criar um propósito para ganhar toda a minha rua para o Senhor Jesus. Ninguém me dá abertura, então eu vou começar na oração. Vou começar a orar, vou fazer propósitos. 10 dias, 21 dias, 40 dias, eu vou orar para Deus salvar toda a minha rua. Ninguém conhece, não conversa com você. Deus levou uma outra pessoa, essa pessoa falou e eles eram para Cristo. Quem ganhou essas pessoas para Cristo? Os dois. Você que orou e a pessoa que pregou. Porque você preparou o terreno. Por isso que Paulo vai dizer, quem é Paulo? Quem é Apolo? Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, que tipo de árvore nós somos? Às vezes vocês estão falando assim, deixa o bispo, deixa a apóstola, deixa a pastora, deixa os diáconos, deixa. A gente está lendo aqui, que o quê? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como que você não se mobiliza com essas palavras? Como que para você é normal? Não, Deus, olha, eu sinto que lá no final Deus vai ter uma misericórdia. Irmão, deixa eu te falar, misericórdia é agora. Essa palavra de hoje é uma palavra de misericórdia para muitos que estão aqui e estão me ouvindo na live. Ou você se posiciona e começa a render algo para Deus, ou seja, sabe o que eu sinto eu vou dizer o que eu senti no meu espírito, tá? Que Deus está dando aí para alguns, hoje é 20. Deus está dando 11 dias para você fazer uma reflexão. Para quando entrar 2024, você decidir se você frutifica ou não. Porque acabou, irmãos. Acabou. Eu ouvi algo que me assustou e eu não sei se me estimula ou desestimula, né? Uma pessoa assim que eu tenho extremo respeito, homem de Deus mesmo. Ele falou algo assim que eu fiquei pensativo, que ele tinha falado na época das eleições quem ia ganhar. Mas ele falou assim, ele ficou com tanto receio que ele tirou. Mas eu vi o vídeo dele falando. Eu até reuni os pastores e falei, pastores, Bolsonaro vai perder. Falei isso que em junho, não foi?
Falei em junho. Cheguei para os pastores aqui, reuni eles numa reunião de oração. Falei, ó, Bolsonaro vai perder. A aposta na época falou assim, quem que vai ser? Eu falei, ué, vai perder, não sei o que vai ser. Vamos orar e vamos seguir em frente. Mas vai perder. É ele que vai ganhar, vai ser o Lula que vai ganhar. E não deu outro, o Lula ganhou. Ele virou e falou o seguinte, Deus tem me mostrado que provavelmente daqui uns 10 anos, mais ou menos 10 anos, a igreja como conhecemos hoje, esse formato aqui, provavelmente não existirá mais. Essas mega igrejas não vai ter mais. Por quê? Porque estamos às portas do anticristo se manifestar. Então, quem se declarar cristão... Eu não sei se você está percebendo a cilada que já está sendo armada. Vocês não estão percebendo? Linguagem neutra. LGB não sei o que lá mais. Você não reparou? As famílias sendo destruídas, as pessoas achando normal ter união estável. Você chega hoje na igreja, se tem 20 casais, 19 tem união estável. E vai falar de casamento, não quer. Não aceita. Você está entendendo? Nós estamos vendo esses dias. Deus é amor. Não acabou de aprovar? A Igreja Católica acabou de aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa semana, se eu não me engano. Foi ou não foi? Eles vão chegar e falar, eu quero. Você entende? Então, assim, como você acha que seria para mim se entrasse um cara? Você entende? Então, assim, o que vai começar a acontecer? A partir de 2024, será o ano da poda. O que quer dizer? Coisas vão começar a acontecer aonde você vai provar se tu é crente ou não. A partir de 2024. Não sei se vai ser no serviço, não sei se vai ser na igreja, não sei se vai ser na família. Vão vir posicionamentos que, se você se neutralizar, corre o risco de você estar negando a Cristo. A gente hoje não é assim? Hoje a gente fala assim, tem que ter sabedoria, não é assim? Aí a gente vê toda sorte de atrocidade sendo falada e a gente fica quietinho. Aí o pessoal olha assim pra você, sabe que você é crente, né? E aí? Não sei o quê. Aí você desconversa e sai. Vai chegar um momento que você vai ter que se posicionar. Vai chegar um momento que não tem como. Você vai ter que falar, no mínimo, a sua posição. Já imaginou, evangelista Marisa? Acontece alguém que você gosta muito. E essas pessoas são do mesmo sexo e querem casar. Ela fala assim, eu fiquei sabendo que você é uma ministra. Abençoa a minha união. E é uma pessoa muito amiga, muito querida. Alguém assim que você ama de muitos anos. E você sabe que um não seu vai custar a amizade dessa pessoa. Você entendeu o que eu estou falando? Eu só estou dando um exemplo. Eu não caso. Assim, a igreja recebe esperando arrependimento. Você entende? Eu recebo esperando arrependimento. Mas se ele chegar e falar assim, ó, eu não vou mudar, eu vou falar, então, você está no lugar errado. Vá para a promiscuidade. Eu vou falar o que o anjo do Apocalipse falou. Quem é santo, santifique-se. Mais ainda, quem é sujo, suje-se. Aqui é lugar de pessoas que chegam quebradas, arrebentadas, mas querem mudança. Pessoa que entrou e não quer mudança vai ser confrontada o tempo inteiro.
Olha, esse é um assunto bastante delicado, por quê? Porque existem sacerdotes que entendem que a bênção, assim, o que a gente tem que pensar? A igreja, ela é um reino, ela manifesta um reino espiritual. E o que acontece? Vamos supor que no Brasil não tivesse lei de casamento. Não tivesse. Mas a Bíblia fala de casamento, não fala? A Bíblia fala de casamento. Mas não tivesse lei no Brasil. No Brasil, assim, quiser juntar, junta, não quiser, é problema seu. Nós não vamos tratar desse assunto. Então, quem daria a palavra final? A igreja. A igreja daria a palavra final. Qual é o que acontece no Brasil? O Brasil tem uma lei e ela diferencia casamento de união estável. Aí eu te pergunto, a Bíblia diz o que a Bíblia diz? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é de boa honra, nisso pensai. Eu tenho uma lei falando de casamento e a mesma lei fala de união estável. O que é bom? O casamento. Por que eu vou pensar na união estável? Eu não posso pensar que eu, como ministro, eu tenho esse poder de santificar a fornicação. É fornicação. Você está entendendo? Então, assim, esse é um assunto, sabe, que tem que orar, tem que conversar bem com a pessoa, porque qual que é o problema? Quem já vive há muito tempo não aceita. Você entende? Então, assim, mas o papel do ministro é orar, conversar, aconselhar. Por exemplo, eu entendo que casamento é o do civil. Aqui eu dou uma bênção. Esse é o meu pensamento. Eu conheço pastores que não estão nem aí para o Estado. Eu conheço pastores que já casou pessoas que, tipo assim, e abençoou. Para ele, o casamento dele vale mais que o Estado. Vai fazer o quê? A ovelha é dele, é ele que vai chegar diante de Deus e vai ter que prestar conta. Essa mudança ela ocorre pela ação do próprio Deus, né? Então assim, as águas ela manifesta o que você crê. Por isso que alguém que crê em Jesus não pode negar as águas. Porque as águas é a confissão pública que eu creio em Jesus. Se eu nego as águas, eu já o neguei. Você entende? Aí você fala, tem que ter curso de batismo? Não necessariamente. O que nós fazemos na IBCC? Nós temos uma conversa de 1, 2 horas com a pessoa, só para ele entender por que ela está descendo. Para não chegar lá na frente, ela falar assim, me banharam, tinha uma piscina, me jogaram lá, me banharam e foi. Não, você tem que entender por que você está descendo. Quem é Jesus, o que é o inferno, o que é o céu, para onde você vai, entendeu? A gente fala essas coisas para a pessoa falar, entendi, quero isso mesmo. Essa é a vida que eu quero batizar, então vamos batizar. É isso. Mas tem igreja aí que faz 6 meses, 1 ano de escola de batismo. Por quê? Porque eles acreditam que isso ajuda nessa poda, entendeu? Isso ajuda. Eu ouvi do líder da Assembleia de Deus aqui de Cuiabá, né? Ele falando assim, qual que é um dos critérios que ele faz para selecionar obreiro, né? Lá da Assembleia de Deus. Ele falou assim, nossos obreiros estão tudo divorciando e casando. O que eu falo? Eu peço para o homem pedir para a ex-mulher dele uma recomendação. Aí ele me traz a recomendação, aí a gente aprova ele como obreiro. Ele falou assim, até agora nenhum voltou para me trazer. Ou até agora nenhum voltou para me trazer. Então, ele usou uma sabedoria que Deus deu. Ele sabe que a ex-mulher, é difícil uma ex-mulher, né? Às vezes aconteceu alguma coisa muito séria, né? Então, assim, mas o que nós temos que nos atentar? Como nós seremos diferentes? Como nós vamos provar que nós somos discípulos de Cristo? Se a gente não é diferente de quem está lá fora, a gente só é diferente do jeito de vestir e de falar. Lá eles falam, legal, falou, a paz do Senhor. Essa é a nossa diferença, porque o resto xinga, pensa mal, é tanta coisa. Qual que é a diferença? Na hora que manifesta o demônio, vixe, já olha para as portas, já fala, vai que ele começa a falar aqui dentro. Mas não é.
Irmão, Satanás é mentiroso. Você estando em santidade ou não, ele vai jogar acusações na sua cara. Se o demônio manifestar, você tem que ir pra cima. O duro é se ele tiver com razão, né? Aí é um problema. Vai falar assim, você que é bispo, imagina. Porque assim, ele lança o medo. Essa é a seta dele. E aí você recebe o medo. Na hora que você fala assim, tá repreendido, ele fala assim, quem é você para me expulsar? Aí você fala, vixe. Aí você começa a pensar, onde eu pequei? Onde eu pequei? E às vezes você não fez nada para aquele momento específico. Ou nem ele sabe. Nem ele sabe, porque ele não é onisciente. Ele não sabe, ele só jogou verde. Ele só jogou verde. Sei que vai falar assim, ah, mas aquilo lá eu pedi perdão para Deus. Eu falo, peguei o gancho. Você entendeu? Então assim, o mundo espiritual é esperto também. O inimigo é esperto. A pergunta é, como você tem se preparado? Não foi você que escolheu a Jesus, mas Ele que escolheu você e te nomeou para que vá e você dê fruto, a fim de que o seu fruto permaneça e que tudo que você pedir no nome do Senhor Jesus ao Pai você seja concedido. Que árvore é você? Como será o seu 2024? Você vai continuar vivendo para si mesmo ou vai viver para Jesus Cristo? E se Deus começar a te requerer coisas? Como que vai ser? Às vezes Deus pede coisas de nós, irmãos, que... Eu lembro que eu vendo um homem de Deus, sabe o que Deus pediu para ele? Ele falou, Deus, um dia dele de intimidade com Deus, intimidade mesmo assim. Deus falou bem assim para ele, eu quero o seu casamento. Ele falou assim, como assim, Senhor? Ele falou assim, eu quero que você ame mais a minha presença do que você está com a sua esposa. Aí ele falou, tá bom, Senhor. Qual que é a grande bênção dele? Deus requereu isso da esposa dele e a esposa dele também está nesse propósito. Então os dois servem a Deus dessa forma. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, enquanto muitos estão passeando, ele está orando. Enquanto muitos estão nos almoços de família, ele está jejuando, subindo e descendo o monte. Você fala, bispo, Deus não faz isso. Pergunta para Abraão. Pergunta para Abraão. Quando Deus falou assim, ó, me dá Isaac. Ei, irmão, a gente não conhece o Deus que a gente tem, não. Deus tem hora que vai pedir cada coisa nossa. Por exemplo, eu não vejo o dia que Deus vai pedir para a apóstola, me dá o seu batom vermelho. Ela deu até um pulo ali agora. Dá o seu batom. Eu não estou dizendo que é errado usar batom, mas você reparou que ela não fica sem um batomzinho, você já reparou? Se ela come um lanchinho, de repente ela tá assim, não sei se você reparou, é porque eu convivo há 5, 6 anos com ela, a gente observa, né? E se Deus chegar e falar para ela assim, ó, eu quero isso, porque isso para ela é importante. Isso para ela é importante. Mas para você, pode ser roupa, pode ser carro, pode ser tempo de qualidade com a família. Quantas almas vão para o inferno porque a gente está nos nossos almoços de família? Quantas pessoas vão perecer porque eu dou mais importância para amigos e trabalho do que para as coisas de Deus? Isso é para mim, irmãos, é para você. O que a gente vai fazer em 2024? O que você tem feito para ajudar a gente a ganhar esse povo aqui da região? Ah, eu não consigo evangelizar, tá? Mas você está orando? Você está jejuando? Quando Deus te prospera, você oferta nessa obra para a gente te ajudar nos ministérios? E aí? Você entende o que eu estou falando? É posicionamento, é ano de maturidade para nós ano que vem. Deixar de ser meninos e meninas e começar a agir como maduros e adultos. Parar de ficar bravo por qualquer coisa. Qualquer coisa irrita a gente.
Como que nós seremos em 2024? Muita poda será realizada em 2024. E se você não entendeu o que deve ser nele, talvez você vai ser cortado. Eu vi um pastor que ele é da área de batalha espiritual também, e ele é do tipo, né, que eu também sou assim, não conversa com demônio, não entrevista, esse é o termo. Mas nesse dia Deus falou o seguinte para ele: escuta o que esse demônio vai falar. Falou bem assim para ele: não repreende ainda, só escuta o que ele vai falar. Ele falou: Deus, eu não concordo com isso. A vida inteira eu nunca fiz isso. Eu prego contra isso. Como que eu vou dar ouvido para esse camarada? Falou: escuta, depois você vai ver o que vai acontecer. E ele obedeceu. E disse que o demônio, um Exu, começou a falar para ele: eita, falou bem assim. Eu acho que é de Deus por causa do conselho que o demônio deu. Falou bem assim: eita, vocês não sabem o que esperam vocês. Vocês não têm ideia dos principados que foram liberados nesses últimos dias. Vocês não vão aguentar. Vocês não vão aguentar o que está por vir. Se eu fosse você, eu buscava mais o lado de cima. Porque vocês não vão aguentar. O demônio falou isso para ele: busca o seu Deus, porque você não vai aguentar o que está por vir. Você já viu um demônio falar isso? Busca, ore, busque. Chegamos ao ponto que os pastores, amedrontados de falar a verdade no altar, Deus está fazendo as pedras falar, até demônio falar. Graças a Deus isso não acontece na IBCC, né? Eu estou descendo a lapada aqui, um monte de gente aqui. Sem medo. Se quiser sair, o que eu vou fazer? Deus te abençoe e te prospere, o que eu vou fazer? Mas eu não vou deixar de pregar o evangelho. Você está pronto para os últimos dias? Terremotos? Você viu o que está acontecendo com Maceió? Você está sabendo o que está acontecendo com Maceió? Que ela vai ser afundada por causa de uma empresa chamada Braskem, que começou a minerar lá. Vai descer, vai ser engolida pelo mar. Pesquisa aí, Maceió. Não digo que é todo o estado, eu estou dizendo ali, uma região. Você está entendendo? Um bairro, se eu não me engano. Um vulcão, não sei, da Islândia. Não sei de quantos anos. Gente, eu não sei se vocês reparou, mas a intercessão pode falar por mim, né? Ela que lida com isso. Mas os cultos estão cada dia mais difíceis. Pesados. Dias difíceis. É para a gente temer? Não. Não é para a gente temer. Porque Deus não quer cortar você. Ele quer que você esteja ligado nele. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 2024 é um ano, se você só se ligou um pouquinho em Jesus, é um ano que você vai ter que se ligar muito. Pastor, eu não creio em nada que você está falando. Espere e verá. Você entende? Busque ao Senhor. Os sinais estão aí. Eu não preciso falar nada, é só eu pedir para botar YouTube aqui que eu mostro os sinais para vocês. A nossa igreja hoje, quando eu falo nossa, eu não digo a IBCC, eu digo a igreja de uma forma geral, principalmente a brasileira. Eu não sei, esses dias eu vi umas coisas que eu mostrei para a pastora Adriana, ela nem acreditou. O pastor ungindo as irmãs com gilete. Prestou barba. As irmãs vinham,
Elas levantavam o vestido, ele vinha com a gilete, o presto barba ungido e ó, num culto. Eu tô falando da igreja de uma forma geral, entendeu? Então, tipo assim, esse é o nível. Tem igrejas que, quando eles convidam um pregador, sabe o que eles orientam o pregador? Não fale de pecado. E se você falar de coach e desenvolvimento humano, você ainda ganha uma boa oferta. Não, a gente tem que pensar em tudo. A gente tem que pensar em tudo. Nosso jeito de falar, nosso jeito de vestir. Você entende? Por exemplo, até assim, por exemplo, vamos supor que eu tenho condição de ter um baita de um carro. Vamos supor que Deus me prosperou a tal ponto que eu posso ter uma Ferrari. Se eu chegasse de Ferrari na igreja, como vocês vão se portar? Mas entenda, é meu trabalho, é minha empresa, eu tenho condições para isso. Muita gente ia sair da igreja. Você entende? Então, mais que eu tenha condições de ter, por amor ao evangelho, tem coisas que eu não posso ter. Para não escandalizar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado em quem a gente fala, como a gente se porta, os lugares que a gente vai. A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes parece ser bom, mas aquilo vai escandalizar. Esses dias mesmo, né? Eu estava organizando aqui, junto com a pastora Adriana, negócio de casamento. Aí tinha sobrado um pouco de suco de uva. Aí tinha tido umas tacinhas do casamento, né? Eu postei no primeiro status assim, eu e ela tomando suco de uva. Aí eu olhei assim e falei, amor, vamos postar a garrafa aí. Aí eu postei a garrafa. Porque eu falei, vamos falar. Aí, ó, sabia? Bebedor de vinho. Igual Jesus Cristo, gosta de um vinho. Você entende? Eu tive que me explicar para não escandalizar. Olha, a irmã Maria gosta de um vinho, né? Se tiver um pouquinho de vinho, não tem problema não, né, irmã Maria? Tem que passar um pouquinho, um dedinho no máximo, né? Hã? 2 dedos de vinho? Então, assim, amados, eu, eu trago essa reflexão para vocês, porque Deus ele espera um posicionamento de nós para o ano que vem. O Senhor Jesus, cada dia que se aproxima, ele está para voltar. Existe uma agenda mundial chamada Agenda 2030. Você já ouviu falar dessa agenda? Agenda 2030. Os países se organizaram para em 2030 eles implantarem várias coisas. Então está havendo um processo de unificação. Diz que, acho que cartão de crédito, isso é estimativa do Brasil, tá? Acho que em 2, 3 anos não é mais para ter cartão de crédito. No Brasil. No Brasil. Porque é por causa da moeda PEX, sei lá qual é o nome da uma moeda que o Banco Central aqui está querendo implantar. O Elon Musk já tem autorização para testar o chip no cérebro. Dizem algumas línguas que quando o Elon era criança, parece que ele ia e voltava no inferno. Dizem as línguas aí. E aí um dia perguntaram para as pessoas que cuidavam dele, ele é o anticristo? Aí a pessoa respondeu assim, não, não é ele o anticristo, mas é ele quem vai fazer a marca. E o que ele está estudando com afinco? Chip no cérebro. Qual que é a ideia do chip? Você fazer tudo com pensamento.
Tipo assim, eu chegar aqui na igreja e falar o seguinte, eu pensar, data show liga, puf. Aí vocês tudo com chip. Aí eu vou fazer o meu sermão assim, ó. E você está ouvindo a minha voz dentro da cabeça de vocês. Aí eu vou falar assim, ó, hora do dízimo. Vou pensar assim, já catei 10% dos 6 assim, ó. Puf, 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 puf. Só num pensamento. O mundo está caminhando para isso. A pergunta é, e aí? Você fala, bispo, a gente não vai viver nada disso. Eu creio que a gente não vai viver, mas a gente vai viver a preparação. Ainda não é a marca dele. Porque vai ter que ser obrigado para comprar e vender. Então, isso é só preparação. Você quer ver uma preparação? Uma preparação simples, ó. Aqui, ó. É uma simples preparação. Quem tem celular aí? Hã? Até o senhor Melindo tem? O senhor Melindo tem celular. Tem um WhatsApp, Facebook. Tem ou não tem? O que tem dentro do celular dele? De 1 a 2 chips. Você entende? Nós já estamos sendo preparados. Então o que acontece? Ou há um despertamento, ou quando vier, a gente vai falar o seguinte: é isso mesmo. Não, isso aí não tem nada a ver, esse negócio daí não existe. Então por que o mundo está convergindo para isso? Hoje, por exemplo, eu sei que a gente tem bastante gente tatuada aqui na igreja. Eu lembro que há 20 anos atrás, falar em tatuagem era um crime para um filho tatuar. Era marginal, bandido, apanhava do pai e da mãe, era deserdado. Hoje, tá pai e filho lá tatuando. Mamãe te ama, papai te ama, não é? Já estão se marcando na pele. Está se tornando natural se marcar. O que é isso? É o espírito de engano que está vindo com toda a paciência e doutrinando as pessoas. Jesus vai falar o seguinte: se for possível, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Se fosse possível, porque o escolhido de Deus não vai ser enganado. Mas vai ficar isso aqui para ser enganado. Por isso, abra o seu olho. Se posicione para você começar a viver um novo tempo. O seu posicionamento hoje vai fazer que o seu 2024, 2025, 2026 seja diferente e extraordinário. Mas se você continuar acomodado com as coisas de Deus, resistindo à voz de Deus, só fazendo a hora que você acha que você deve, então não tem outra alternativa. É Deus te cortar e lançar no fogo. É difícil isso aí, não é? Então quero desafiar você a falar com Deus agora e pedir para Ele, para que Ele te dê um coração forte e disposto a buscá-lo com uma intensidade ao qual você nunca buscou, para Deus despertar em você algo que você nunca viveu, a ponto do primeiro amor se tornar brincadeira diante do que você vai começar a viver. Na hora que Deus olhar para o seu primeiro amor e olhar para agora, vai falar assim: ele está muito melhor agora do que quando ele começou. Ele está buscando muito mais agora do que quando ele começou. Ele está muito mais dedicado agora de quando ele começou. Deus espera pessoas que estejam ardendo de paixão por Ele e pela sua obra. Você vai aceitar ou vai rejeitar? Vamos nos ligar em Cristo. Cristo é tudo que nós precisamos. O resto é conversa.